Olá pessoal, está começando mais um Artica Entrevista. Meu nome é Érico Nicaido, sou sócio do Artica na área de fusões e aquisições. O convidado de hoje é o Ricardo Uribka, que é o CEO e dono da Transpotec. A Transpotec vem revolucionando o setor de intralogística no país. O Ricardo é um daqueles empresários que quem conhece sabe que é apaixonado no que faz e tem brilho nos olhos. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Ô, Érico, muito obrigado, é um prazer para nós estar aqui representando a Transpotec. A gente está muito feliz de estar com vocês aí. Legal, obrigado. Ricardo, para começar, você podia contar um pouco aqui para a gente como que foi o seu início, desde lá a sua infância, depois a sua formação, depois até você virar o dono e CEO da Transpotec. Bom, uma história muito louca, muito abençoada e vou tentar fazer isso num prazo pequeno, né? Mas eu tive uma infância, graças a Deus, muito sadia em relação aos propósitos, aos princípios cristãos. Sou filho de pai mecânico, mãe costureira e a gente teve uma vida de classe média normal e eu sempre tive um talento muito grande que é vender, né? Então, quando eu era mais jovem, eu vendia picolé, mas graças a Deus eu vendia picolé porque um amigo meu vendia picolé e eu à tarde não tinha o que fazer, então eu vendia picolé com ele em troca do próprio picolé, né? Então eu já vendi picolé, minha mãe costurava para complementar a renda e eu vendia as costuras delas pela rua. E então assim, sempre fui muito vendedor. E com 15 para 16 anos eu comecei a vender CD, né? Achei uma oportunidade de ganhar dinheiro para fazer meu segundo grau, porque eu queria fazer inglês também. E aí abri uma gravadora de CD, uma história muito legal. Eu não tinha dinheiro para começar, mas acho que tinha sentido que aquilo ia ser um bom negócio. E achei um sócio, né? E a gente comprou de meia, ele pagou a primeira parcela, rateamos de meia a segunda e a terceira eu paguei já com a renda. Legal. E eu comprei a parte dele, e aí basicamente vendi CD aí até entrar na Transpotec. Mas nesse intervalo eu trabalho fora desde os 14 anos também. Então já trabalhei em agência de emprego como estagiário, fui estagiário de um banco lá, o Banco de Santa Catarina, o BES, que não existe mais. Já fui gestor de recursos humanos de uma empresa de asfalto, trabalhei em empresa de transformadores. Então, dos meus 14 anos até entrar na Transpotec, eu nunca tinha ficado desempregado. O trabalho sempre foi algo muito firme para mim, né? Um pouco pela minha criação, talvez. E aí a Transpotec eu entrei funcionário nela, nossa história é linda, né? Eu fui abençoado, Deus me colocou para pedir emprego para a pessoa certa, no dia certo, no horário certo. E aí eu, né, vou pedir emprego porque eu tinha passado na faculdade de Direito, eu tinha um sonho pessoal de moleque de ser juiz, e eu ia estudar Direito numa outra cidade, e eu precisava fazer a renda funcionar, porque onde eu trabalhava fixamente, meu salário estava atrasado. Mas o CD me mantinha. Então eu ganhava Olha quase só. que 3 a 4 vezes mais do que o meu salário normal gravando CD, mas eu sou muito seguro. Embora pareça meio doido, eu sou muito seguro. E naquele momento eu estava diante de um fato, né? A minha gravação de CD ia parar, porque eu iria trabalhar 8 horas por dia ali Tinha que estudar. e tinha que estudar à noite, era em outra cidade, Topic, e eu não podia mais gravar na madrugada. Eu cheguei a gravar por muitos anos, 3, 4 anos, a cada 40 minutos, uma hora eu acordava. Todas as madrugadas, Nossa. todos os dias, porque a minha gravadora era de 4x. Então eu vendia 10, 12, 20 CD, 20 cópias. Então eu acordava, gravava bip, atracava bip. Isso foi anos e anos. E aí eu procurei emprego, entrei na Transpotec como funcionário no dia 12 de março de 2001, né? Completei 24 anos agora de trabalho na Transpotec. E o meu chefe, então, nesse mesmo ano, queria uma oportunidade de alguém que substituísse o sócio dele. É uma história bem longa, não dá para contar rápido. Mas aí eu entro como sócio de uma pequena parte e em 2010 eu compro a parte dele. Também foi uma mão de Deus, eu não queria comprar, né? Eu era um jovem, tinha 27 anos, queria só trabalhar e seguir minha vida, mas Deus mandou eu comprar, arrisquei, comprei e de lá para cá sigo aí, por enquanto, como CEO da Transpotec. Pô, legal, que história inspiradora que você tem, parabéns. Oh, legal. Eu acho que isso já até, uma das perguntas que eu tinha preparado era do seu perfil empreendedor. Acho que não precisa nem perguntar isso, porque claramente você já é um empreendedor nato desde a sua infância, né? Olha, Érico, eu acho engraçado porque é uma impressão, né, que tu tem. Muitas pessoas me chamam e eu vou converso e acabo participando de eventos, palestras do ramo de empreender, mas eu acho que isso está tão vulgarizado no dia de hoje, porque, sendo honesto para você e para, né, para quem vai nos ouvir ou assistir, eu nunca fui um empreendedor nato.
né? Eu tenho um talento, eu sou um vendedor nato. Então, perguntar, Ricardo, tu és um empreendedor nato? Não, né? Eu sou um cara abençoado, tô por acaso em algumas situações, né? Que não é acaso, mas eu sou um vendedor nato, né? Então, eu vendi muito bem CDs, graças a Deus, eu vendi muito bem roupas, graças a Deus, e se eu talvez não venda mais o que eu faço hoje, talvez eu vá vender outra coisa muito bem, né? Então, o empreender foi algo que me arrastou pelas circunstâncias, porque eu sou um bom vendedor, né? Mas tu queria empreender? Não, eu queria ser juiz. Tu decidiu? Não, não é, isso não está em mim, isso aconteceu, né? Então, eu acho assim, tá muito subjugado, né? Colocaram na nossa mente, colocam na mente das pessoas que empreender é o oposto de tu ser um fracassado. Não, não é. Eu tenho caras muito mais brilhantes do que eu trabalhando comigo. Legal. A empresa, né, esse CNPJ no qual hoje eu represento, não estaria se não tivesse esses caras. Eles não são empreendedores, assim como eu sou um vendedor, né? Então acho que essa colocação do empreendedorismo está tão mascarado que, respeitando todo mundo, tem profissionais liberais, né, autônomos, por exemplo, um baita de um dentista, ele é um dentista e ponto. Né? Aí, não, mas eu sou um empreendedor, eu tenho meu... Tá tudo bem, tu chama de como tu quiser, mas tu és um dentista e eu sou um vendedor. Perfeito. Excelente definição. Acho que é um ponto de vista bem interessante e rico. Acho que você já demonstra aí um autoconhecimento bem diferenciado. Sobre a Transpotec, você pode contar um pouco do que ela faz, como que ela ganha dinheiro, qual que é o modelo de negócios e, especialmente, qual que é o diferencial competitivo dela hoje com relação aos concorrentes? Claro que sim. A Transpotec, o Transpotec Empilhadeiras, né? O nosso foco é intralogística. A gente é uma empresa focada em soluções, prestação de serviços, claro, seja ele de locação de empilhadeiras ou seja ele de manutenção dessas máquinas. Então hoje a gente trabalha no sul do Brasil, inclusive com a venda da máquina. Nós somos distribuidores de uma marca alemã, que é líder de mercado hoje também. E com a locação a gente já está hoje em 6 estados, nós já trabalhamos com 11 unidades de negócio. E o nosso core business, ou seja, o que a gente ganha dinheiro, a gente entrega uma solução intralogística para o cliente. Se ele está em qualquer lugar hoje do Brasil e ele precisa que a movimentação seja eficiente, dinâmica, moderna, estruturada e uma empresa que entenda que a máquina não pode parar, nós estamos lá para entregar essa solução. Hoje temos mais de 3.400 máquinas alugadas, são mais de 6.000 clientes ativos e o nosso DNA competitivo a gente ama o que faz. A gente é leal ao cliente, a gente se apaixona por ele, porque a gente a ponta, o cliente está fazendo o core, produzindo, industrializando ou estocando. E a gente é a ponta disso que ele faz a nota fiscal entrar num caminhão para ser faturado. Então a gente enxergou que o nosso diferencial que esse tempo conta, que uma máquina não pode ficar parada, a gente não faz gol de mão, então isso nos deixa livre de expandir, escalar, porque a gente sabe que o nosso critério de atendimento, de negociação é sempre o mesmo, servir o cliente. Então acho que são alguns principais negócios e algo que nos orgulha muito é contar com mais de 350 mecânicos de empilhadeiras treinados dentro de casa, né? Então acho que eu não conheço outra empresa focada em empilhadeiras que tenha essa robustez, né? E que isso nos permite muito crescimento para a locação, muita resiliência em casos de crise com a manutenção. Então a gente está sempre trabalhando na ponta para atender o cliente. Legal, parabéns. E Ricardo, se puder contar um pouquinho também, ao longo dessas 2 décadas aí de Transpotec, certamente você passou momentos muito difíceis. Se você puder contar um pouquinho aí, ilustrar alguns exemplos de alguns momentos mais marcantes, que foram mais difíceis e foram talvez algum momento de virada de chave, acho que vai ser bem tô para a gente conhecer um pouco melhor. Teve sim, não tem como não falar, né? Eu acho que não dá para falar só em das 2 décadas, mas se eu olhar assim, tô com 42 anos de idade, se eu olhar meus 40 anos de idade, né? Eu tive momentos muito difíceis na infância, meus pais se separaram, então foi um momento muito difícil, eu tinha 10 anos de idade, aquilo teve um impacto, definiu um pouco do que eu sou hoje, definiu meu caráter, definiu meu respeito com mulheres. Graças a Deus meus pais voltaram, né? Então também marcou. Então acho que a gente vive de momentos bons e ruins. Uma coisa eu acredito muito era que o dia bom e o mal vai chegar para todo mundo, né? Isso é muito profético e bíblico. Então assim, falando da empresa especificamente, eu tive, a cada 2 anos eu tive um impacto muito grande quando eu tinha o meu sócio. Era algo inacreditável assim, porque toda vez que a empresa
dobrava de tamanho, e de 2001 até 2009, onde foi nós dobramos o tamanho, embora uma empresa muito pequena, e para dobrar era mais fácil, né? Quando tu é pequeno não é fácil dobrar. Então a cada 2 anos a gente teve momentos de muita discussão, de muita tensão, e eu pensei em desistir várias vezes, várias, né? Hoje eu olho para trás, assim, os 2 anos, em 6 eu queria parar, em 8 queria parar, em 4 queria parar, em 10 teve o grande impacto da minha compra, né? E eu sempre pensei, algumas vezes fui para frente do espelho e falei, cara, o que tu vai falar pro teu filho quando tu tiver um filho? Porque eu ainda não tenho, mas já pensava em o que eu ia dizer para ele, que eu era um covarde, que eu era um fracassado, por que eu tô desistindo, né? Por quê? Então, assim, passei por muitos momentos ruins, mas eu não desisti porque eu tinha certeza que a gente estava por caráter sólidos, que a empresa estava trilhando algo que era justo, correto, que a gente não passa perna em ninguém. Então, assim, por que eu estava nessa aflição? Não, eu vou tocar. Então, passamos por muitos perrengues. Eu peguei a crise de 2009, eu peguei a crise de 2012. A casa da minha mãe, que ela morava, foi penhorada mais de 8 vezes, porque era o jeito de eu buscar o capital garantidor do banco. Então, assim, eu tenho certeza do que eu estou fazendo é algo bom. A gente não está fazendo mal para ninguém, então vamos. Então, teve muitos momentos ruins e hoje, né, quando eu olho para trás, que é a tua pergunta, eu vejo que é processo. Eu não teria a cabeça de estar aqui hoje falando contigo, né, de ter a Transpotec com esses 700 colaboradores que tem hoje, se algum desses processos eu tivesse falhado ou não passado. Porque tudo é uma escola, né? Eu vi aquilo, mas Deus estava vendo talvez 20 anos para frente que eu nem vi ainda. Então, acho que tudo é processo, né? Tem muita gente que desiste muito rápido e o problema vai ter, pro bom e pro mal. Os clientes da Transpotec, o que eles mais valorizam quando eles vão contratar você? Qualidade, disponibilidade de produtos, de serviço, preço, sustentabilidade, que é um foco aí de vocês, né? Ou é tudo junto? Então, né, acho que a Transpotec nesse ponto é muito disruptiva, Érico, porque o cliente, obviamente, ele olha tudo o que tu falou e cada cliente, cada momento, ele tem o peso para cada uma dessas falas. Tem cliente que o momento é preço, depois o resto. Tem cliente que é SG. Mas o que nos diferencia, o que nos torna assim, a empresa selecionada é a qualidade do serviço que a gente presta. Por quê? Porque não é sobre produto. Né? Então, todo o nosso time comercial e a empresa inteira enxerga quando fala para o cliente eu não estou te alugando uma máquina. Porque máquina o dinheiro compra e coloca lá. Ele poderia comprar a máquina sozinho. E tem mais de 30 opções de marca no mercado. O mercado asiático tem entrado aqui e colocado milhares de opções, na qual eu também posso pegar. E hoje a gente é muito focado em que se o cliente necessita de garantia que essa máquina opere, garantia de operação, tempo de resposta rápido, e confiabilidade, que essa empresa, no nosso caso, que estamos entrando, vamos ser corretos com os funcionários deles, vamos ser éticos em relação aos tributos, vamos ser corretos com os descartes e acima de tudo, e a gente escala isso e é competitivo, então assim, acho que o nosso grande diferencial é o conjunto agregado que leva ao cliente um serviço de longo prazo. Então eu acho que nós somos muito bem cotados quando o cliente precisa de uma empresa, eu posso confiar. Isso eu não preciso mais me preocupar, porque a gente renova clientes 17 anos, eu tenho clientes que estão com a empresa há 24 anos. Isso é sinal de que a gente é de continuidade. É o maior sinal de que o cliente reconhece o que ele está buscando, ele encontra em vocês. Né? Essa continuidade, essa perenidade de renovar contrato com vocês, muito legal. Ganhar o cliente é muito fácil, com produtos baratos e merchan de preço. Mas a gente manter rodando e entender o cliente, a gente é muito dinâmico. A gente troca a máquina quando enxerga que tem uma oportunidade nova no mercado. E isso faz com que a gente fique 10, 12, 15, 20 anos no cliente. Fantástico, fantástico. Ricardo, vocês hoje têm um sócio, no seu quadro societário, você tem um sócio que é um fundo de private equity, que é a 20 Partners. O que foi um processo aí que foi durante ali a pandemia, né, que você trouxe o investidor? Então, imagino que tenha sido um momento um pouco confuso, mas o que foram os principais aprendizados, desde lá do processo de investimento da 20 até hoje, né, que eles estão hoje no quadro societário? Quais são os principais aprendizados que você traria, que daria para compartilhar com o nosso público? Aqui um dia tu tem que me chamar só para falar disso, né? Porque isso dá 1 hora, se for realmente para, né, compartilhar ensinos, tem muitos, mas tentar ser um pouco sucinto, né? A história da Transpotec,
levou ela para fazer essa decisão. Então não foi uma decisão de 15, 20 dias a um ano, né? Legal. Então nosso negócio é altamente alavancado, a gente consome dívida, porque eu alugo máquinas, então eu busco dinheiro no mercado. Sim. Então assim, a gente tem lá um crescimento de 0 Max 2001, a gente iniciou 2010 com 99 empilhadeiras na frota. E aí, em 2012, a gente fez a primeira operação Finame. Eu lembro que eram 7 milhões de reais para nós, para mim era, meu Deus do céu, tomei dívida de 7 milhões de reais, como eu vou dormir? Que eu penhorei a casa da minha mãe a primeira vez. Então, assim, o acúmulo de dívida é algo necessário. Até 2016, a grande bagunça do mercado, em que os bancos, principais parceiros nossos de negócio, do meu estilo de negócio, chamou a gente e falou, olha, acabou a farra de ficar emprestando dinheiro à torta e à direita, vocês nunca olharam a dívida versus isso, versus aquilo, então agora a gente não tem mais dinheiro para emprestar. O primeiro choque foi um impacto muito grande, porque o banco disse, não empresto mais dinheiro para vocês, porque vocês são altamente alavancados, mas nunca ninguém tinha dito isso até então. E como eu te falei ali no início, a gente aprende muito rápido com os ensinos, né? A gente tinha duas opções, ficar bravo ou enxergar o que tem de verdade nisso. Então a gente aproveitou a crise de 2016, o mercado recuou, a gente não tinha locações a serem feitas, parou de captar e graças a Deus o mercado parou, então a gente não perdeu a oportunidade, arrumamos a casa, decidimos auditar uma empresa de dono em 2016, 2017, já no início, porque nós nunca mais vamos passar uma vergonha com o banco. E chegou 18, 19, a gente estava redondo, com o nosso endividamento lá embaixo, a empresa, e a gente decidiu isso, né, nos nossos comitês internos. Embora eu seja o dono da empresa, e era até então, eu sempre tive o meu time muito envolvido. Eu tomo decisão em 6, 5. Mesmo que eu possa tomá-la sozinho, eu não tomo. Porque se é para nós se molhar, vamos se molhar todo mundo junto. Perfeito. E festejar também. Então a gente decidiu ter uma empresa para o meu principal parceiro, que era o banco. E aí a gente se preparou, veio 19 e 20, começamos a conhecer, né? E estava tudo bem por enquanto. Na pandemia, né, que teve o maior impacto, a gente estava muito bem. Graças a 2016, o soco, que a gente aprendeu. 17, 18, 19, a gente arrumou, estava bonito, tinha crédito no banco. A gente entrou na pandemia com capital, entramos na empresa redondinha, a empresa tinha caixa e a empresa tinha capacidade de investimento. Crescemos 25% no meio da pandemia. Nossa. E aí enfrentamos o primeiro ano de pandemia, né, super bem, e aí conhecemos realmente a Vinci, né, além de outros que a gente já tinha conhecido, mas deu muito match no jeito que eles querem, no jeito que eles buscavam, deu muito match com o estilo, né, de pessoas, eu sou muito perceptivo a quem eu quero estar ao meu lado, e aí a gente chegou numa conclusão, né, no final do período ali da pandemia, início de 21, e se? Né? E se vier outra? E se acontecer de novo? E os ICs fizeram a gente entrar numa mesa e assim, gente, tem 390 colaboradores aqui atrás. Isso aqui não é uma empresa do Ricardo. Isso aqui é uma empresa que tem 400 famílias aqui atrás. E a gente se endividou bastante na pandemia. Então a gente tomou uma decisão coerente, né? Vamos buscar um investimento integral de dinheiro aqui. Perfeito. Com a minoritária, porque era o que a gente precisava, para que a gente não toque mais o que a gente aprendeu, que era um ponto de inconvergência, porque a gente tem um tamanho limitado e a gente tem o Oceano Azul pela frente. Então foi aí que a gente foi buscar e continuamos o match com a Vinci. E 10 de agosto de 21 a gente fez o close, entrou o dinheiro na mão e frente a todos os outros movimentos, que era bem aquecido na época, nós fomos a única empresa do segmento que o dinheiro entrou e foi utilizado em compra de máquinas e os donos continuaram na empresa. Então, assim, para nós foi um grande diferencial, porque houve acho que 4 ou 5 movimentos semelhantes, mas todas 0. O dinheiro ia na conta do dono que foi para casa. O dinheiro foi na dona, foi pescar. E tá tudo certo, mas o nosso momento era, me dá o dinheiro porque isso aqui vai dobrar de tamanho. E foi o que a gente fez, de 21 até hoje, a gente não seria o que está hoje sem a Vinci. Estamos com mais de 700 colaboradores, são mais de 3.400 máquinas, 11 filiais, Oceano Azul, né, debêntures na mão. Por quê? Porque o nosso sócio veio para sentar numa cadeira que a gente era não tão bom, que é a cadeira da estrutura financeira, da credibilidade financeira e de novos horizontes, né? Então, para nós foi planejado que a gente nem imaginou que iria, mas foi muito bem pensado de que era o que tinha que ser feito na data e hora certa. Legal, muito bom, muito bom. Mudando aqui um pouco do tema, Ricardo, falando um pouquinho de equipe, eu acho que é impossível falar com você sobre Transpotec e não falar sobre
pessoas, vocês Impossível. são uma empresa Great Place to Work. Me conta um pouco, Ricardo, como é que você construiu esse time? O que você valoriza nos profissionais que vão trabalhar com você lá na companhia? Enfim, se puder dar um pouco mais de cor para a gente. Pode. Aqui eu vou voltar para aquela nossa conversa sobre o papai lá do céu, né? Ele vai colocando e a gente tem que estar atento nessas, né? Então, assim, quando a gente era pequeno, só para você ter uma ideia, assim que eu compro a parte do meu sócio, nos primeiros 12 meses ali tinha problema de sistema, enfim, umas confusões que aconteceram nessa ruptura, eu implanto um novo sistema e conheço o meu atual CFO. Então, assim, pô, estamos 15 anos juntos, mas, porra, ele estava ali na hora certa, no lugar certo. Ele entendia do que eu não entendia, porque eu sou vendedor, Sim, eu não sou contador. sim. Né? Embora sou formado em contabilidade, mas nunca fechei um balanço na minha vida. E vem um cara com esse pedigree e vem ao meu lado. Né? E assim foi sucessivamente pessoas que foram sendo incorporadas com esse DNA. Então, assim, o que a gente gosta muito, o que eu gosto muito, é a pessoa que é diferente de mim. Né? Então, assim, vendedores, óbvio, a gente tem bastante. Mas no âmbito de controlar esse bicho grande, eu tenho pessoas que são extremamente financeiras e estáticas no processo. Tem eu tenho muita gente mais durona. Eu tenho gente mais 360 graus. Tenho aquele que vai supor. Então, assim, eu vou me cercando de opiniões divergentes e faço disso o melhor para a empresa no total. E isso a gente vai escalando. Então, eu faço muito job rotation, Érico. Eu tenho Legal. meus 6 principais executivos. Todos eles começaram como vendedor de empilhadeira, viraram coordenador de oficininha, porque a gente era pequenininho e foi crescendo. Então, esses caras hoje que estão nas pontas, cuidando de tudo para mim, Já passou por todas cara, as... eles sabem o que é, né? Não é a minha, mas eu sou hoje gestor de compras. Não, cara. Essa peça ele sabe o que acontece na ponta. Então, esse crescimento que a gente fez faseadamente me dá gente boa. E uma das coisas que é mais importante deles para baixo, ou seja, lá da pessoa que é mais entrou agora, menor aprendiz, começou agora, até o que está conosco há 24 anos, é que a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Né? Porque eu acho que todo mundo, máquina se compra, prédio se aluga, mas carne é uma só, né? E todo mundo tem dono, que é o homem lá de cima. Então, com esse princípio, a gente cresce bastante. E ser Great Place to Work, para nós, é algo muito, muito importante, porque eu não sou uma empresa de tecnologia. Perfeito. Embora venda máquinas tecnológicas, embora a gente vende tudo que eu posso falar, uma hora de tecnologia, eu sou uma oficina mecânica de empilhadeiras que vende um serviço de mão na graxa. E o minha ponteira saber que ele se sente confortável de estar fazendo isso é muito, muito importante, porque nós não temos uma piscina de bolinha na nossa empresa. Perfeito, perfeito. E crescer com essa velocidade que você está crescendo nos últimos anos, né, Ricardo? Até desde 2010, quando você entrou na companhia, ela exige que você tenha uma cultura muito forte, né? Existe. E até ouvindo você, acho que alguns valores são muito fortes também, mas como é que você definiria a cultura que você, hoje da Transpotec? Nossa cultura é muito forte, é muito forte. O crescimento tem consequências, né? E aí nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Eu acho que é aí que entra a diferença do empreendedor e do que se diz empreendedor, porque o custo é altíssimo, né? Eu tive muitas perdas no caminho, né? Enfim, custa. Mas a cultura da Transpotec é a cultura que eu te falei. A gente tem um alicerce forte em ser honesto, não fazemos gol de mão, a gente trata todo mundo com ética, a gente é muito humilde. Ser humilde na empresa é o ponto mais difícil da nossa cultura, porque não importa quem a gente contrate ou quem vem trabalhar conosco. Eu sou simples. Eu quero que o meu executivo seja simples. Eu quero que o nosso melhor mecânico ele seja simples. E eu quero que o cara do TI seja simples. E isso custa. Custa porque a gente quer isso, porque quando tu serve, né? Eu tenho um lema muito claro, que o maior é o que serve. Né? Quanto maior tu for, maior tu serve. Então, a cultura na Transpotec é de paixão pelo que faz. Então, se tu não gostar, o time expurga. Sim. Se você entrar e botar os pés em cima da mesa, você vai ser expurgado, porque o dono não põe o pé na mesa. Né? Se você não chegar cedo no horário, embora no horário certo, você não vai ficar. Por quê? Porque todos os executivos fazem isso. E não importa onde esteja alguém, se tu não prosperar em equipe, vai doer no bolso de alguém. Então, acho que manter a nossa cultura, ela é árdua. A gente cresceu, só nos últimos 4 anos, a gente fez 3 vezes o nosso tamanho.
E custa, né? Vou te falar que é fácil, estaria mentindo para todo mundo. Vai ter um custo, mas tem que saber por que está fazendo, né? Por que eu faço? Tem um propósito, né? Enquanto Deus não me tirar de lá, eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Legal, boa. Ricardo, falando um pouquinho de futuro aí para a Transpotec, olhando o mercado de locação de equipamentos, como é que você enxerga aqui o mercado no Brasil nos próximos anos? Érico, a gente está vivendo no mundo da intralogística uma oportunidade gigante. A gente reconhece essa oportunidade, a gente está trilhando a oportunidade. Nos últimos 4 meses aí foram mais de 500 máquinas que a gente adquiriu. Isso é números exorbitantes, né? Sim. Se eu falava em 500 máquinas, se eu pegasse 2010, eu levei 4 anos para botar 500 máquinas. A gente fez isso em 4 meses, né? Então, o porquê que é um oceano azul que eu uso esse termo? Porque a gente tem muita oportunidade de entrada, a gente tem uma boa presença no sul, mas ainda tem muito espaço. A gente tem crescido muito em São Paulo, muito em Goiás e muito em outras regiões. O atual momento do mercado de alto custo de capital, de tecnologia de máquinas muito aceleradas mudando, faz o cliente não optar por uma compra, porque você pode se virar obsoleto muito em breve. Eu ofereço esse serviço e deixar ele muito seguro de que enquanto estiver conosco, o que tem de melhor vai estar na ponta. Nosso mercado de recuperação de máquinas e de revenda, ele é muito forte, então eu não tenho medo de colocar quantas forem, porque eu tenho o mercado do bypass na segunda ponteira. E a gente tem uma gestão tributária no Brasil muito confusa, né? Então a gente tem um oceano azul para trabalhar e não é do segmento. Eu posso te afirmar assim, Ricardo, mas então locação de empilhadeira oceano azul? E não é, porque tem que saber fazer. Claro. A gente levou 24 anos para enxergar o que é bom e o que não é, a máquina que serve, que não serve, o tipo de perfil de atendimento na região A, B, C e D, o que tem que ter, o que funciona, o que a gente aceita. Então, assim, eu acho que a Transpotec está vivendo um momento fantástico e a gente tem muito espaço de crescimento ainda. Legal, legal. E se eu fosse uma pergunta aqui, olhando para frente também, qual que é o sonho grande da Transpotec? Não seu, da Transpotec. Bom, eu acredito fielmente que a Transpotec, Deus tem algo muito grande para ela, à frente, com muito mais pessoas. Eu acho que a Transpotec, e quando eu falo Transpotec né, o que o mercado vai falar no futuro, talvez ela mude de nome, talvez ela faça fusões, talvez ela faça aquisições, a gente não sabe, talvez ela cresça organicamente. Então, assim, olhando no futuro, sim, eu acho que a Transpotec é uma empresa que tem capacidade de ter milhares de colaboradores, milhares de famílias impactadas, milhares de soluções na ponta, seja com o nome dela, mas uma coisa é fato, o nosso time vai estar presente e entregar soluções intralogísticas. E eu não consigo hoje colocar um ponto com um sonho grande, porque é tão vasto que a gente pode alcançar que Deus nos dê força para chegar lá, sabe? Fantástico. Ricardo, você já tem um fundo de investimento como sócio, né? E parte do nosso público aqui talvez esteja no momento de também considerar trazer um sócio. Legal. Qual dica que você daria para um empreendedor que está nessa situação hoje? Bom, vou dar algumas, eu vou olhar para a câmera agora. Eu tenho algumas frases, Érico, que eu acho importante dividir com vocês, né? Nós não chegaríamos onde chegamos se nós não tivéssemos encontrado um grande parceiro. A nossa meta era chegar em um lugar mais longe, mais alto, e a gente enxergou que precisava do parceiro. Então, saber o porquê, e acho que essa é a provocação, né? O porquê você está disposto. Você realmente sabe o que você está fazendo, porque é uma sociedade. E nós sabíamos. Então, nós demos o primeiro passo porque a gente sabia o que a gente queria. E encontrar um fundo, para nós, antes de falar o meu motivo, eu vou comentar uma frase que eu acho que é muito válida. Guardem essa frase. Cuidado com o canto da sereia. Porque a sereia, ela seduz, ela canta bonito, ela vai falar o que os seus ouvidos querem ouvir. E depois o barco bateu na pedra porque ela nem existia, né? Então a gente não se preocupou muito em olhar o que está por trás das cenas. A gente foi olhar o olho do nosso sócio. Perfeito. A gente foi apertar a mão dele, a gente foi ser recebido por ele na casa dele. A gente viu que os valores eram parecidos. Óbvio, somos diferentes. Mas a gente sabia com quem a gente estava lidando. A gente sabia a segurança e quem estava por outro lado, né? Porque é um grupo de investimento.
As regras foram colocadas e a gente estava disposto a jogar aquele jogo. Porque eu gosto muito assim, se você está jogando basquete e você tá ali, vai fazer a cesta, o juiz apita e diz que é pênalti, que virou futebol, não dá, né? Então a gente começou e terminou. Então eu recomendo piamente que com uma boa fusão, com um bom fundo ou com um bom parceiro que lhe agregue valor, que seja honesto com você, que abra portas para você e que saiba certamente, né, qual é a parte dele no negócio e qual é a sua. Porque depois que tu, né, entrou, apertou a mão, não adianta mudar, não, mas eu não sabia muito bem. Então discuta bem, mas foi de muita valia. Eu recomendo demais. Assim como eu tenho 20 amigos que não recomendo, né? E talvez em algum momento falhou. A escolha do fundo na Transpotec, eu não tenho vergonha de dizer, além de tudo isso técnico que eu falei, eu botei meu joelho no chão umas 30 vezes. E só apertei a mão quando o meu coração estava em paz, assim, vai que é para ir. Porque às vezes a gente fica cego. Porque é múltiplo, é dinheiro, é isso e aquilo, e por trás vem muita coisa. E a gente foi muito seguro, e graças a Deus a gente vai fazer 4 anos agora em agosto. A empresa cresceu muito, e a gente é muito feliz com eles. Legal, fantástico. E talvez até uma dica prática, quer dizer, para quem está ouvindo, e acho que um pouco da nossa experiência aqui no dia a dia, até conversar com outros empresários que já foram sócios ou que já foram, que são sócios daquele fundo que você está considerando, né? Que acho que esse é um diferencial bem grande, porque o empreendedor também não vai contar uma história que não é verdade do outro lado, né? Então... Eu fiz bastante isso, Érico. Eu liguei para quase que 12. 12? 12. Não os antigos e os atuais. Sim. Não obstante, eu liguei para bancos, eu liguei para pessoas que tinham investido. Por quê? Porque o papel aceita tudo, né? O papel é muito lindo, mas assim, eu tinha que ter certeza de que o que eu estava vendo era real. Então, assim, acredito que eles fizeram isso comigo também, né? Então, eu acho que é muito importante, porque não pode ser só dinheiro. Exato. E eu usava muito esse termo com a Vinci. Às vezes ele nem entendia, porque no final eu briguei muito, né? Porque cada centavo para uma máquina importava. Mas não é só dinheiro. Dinheiro também era importante, mas o resto era mais ainda. Não adiantava dar o dobro de dinheiro e destruir a nossa empresa com cultura errada, moer pessoas, não são nossos critérios. Perfeito. Que história fantástica. De novo, acho que você tem um nível de resiliência bem alto, né? Deus é fiel, cara, não é fácil. E aí, nessa história toda que você está contando, quer dizer, teve muitos momentos difíceis, né, que você está até mencionando, e convivendo um pouco com você, Ricardo, fica claro e é super interessante ver a cultura religiosa que você tem. Como é que isso te ajudou ao longo dessa trajetória e como que isso reflete no dia a dia da companhia, no seu dia a dia? Se puder contar um pouquinho para a gente como é que a religião impacta na sua vida? Eu precisaria de algumas horas de podcast, porque é muito lindo, é muito grandioso, né? E eu teria muitos e muitos e muitos testemunhos, né, para dar, mas uma coisa para tentar ser sucinto, né? Eu reconheço que se estou onde estou e se tudo que eu vivi, foi porque Deus me deu a oportunidade de eu chegar. É claríssimo para mim aonde eu nasci. E assim, ó, eu posso te ficar 2 horas falando de coisas que são doloridas para uma criança, para adolescente, o que eu vivi, dos meus pais na época e tal. Mas lá eu aprendi caráter, que eu te falei. Fui trabalhar e no trabalho aprendi resiliência. Pô, isso é Deus me preparando. Eu não entrei por acaso, pedi emprego por um cara que 6 meses depois me chama de ser sócio. Nós tínhamos 2 funcionários na época. A Transpotec faturava, para ter uma ideia só, o de hoje, não sei se posso comentar, mas na época posso, a gente faturava R$20 mil por mês. Eu entrei numa empresa de colaborador, numa empresa de R$20 mil por mês. 2 mecânicos, 2 carros oficina. E olha para hoje, se eu achar que isso é da minha força, Érico, que eu sou bom, eu seria muito hipócrita, né? Tem Deus que me colocou lá, Deus me deu conhecimento. Foi uma resiliência de 9 anos, foram anos difíceis, mas de muita sabedoria. Eu aprendi o que era bom na minha convivência de conflito. Porque todo mundo vive conflitos. Sim. Só que tem 2 formas de tu absorver. De reclamar de tudo, dizer que a vida está muito ruim, dizer assim, eu vou fazer o oposto disso. Né? Eu vou fazer o oposto disso. E fui buscando. Aí em 2010 eu acabo comprando a empresa do meu sócio, do meu chefe, que virou meu sócio, por uma palavra.
Um dos nossos meninos mais antigos, está comigo há 24 anos, ele me encontrou um dia e falou assim, e eu estava vendendo a empresa, estava vendendo por 1/4 do valor que eu comprei em 2010, e ele olhou para mim, nós estava por acaso no shopping, acho que eu devo ter ido no shopping na época lá 2 vezes no ano, e uma delas ele me encontra, e ele nunca tinha ido no shopping, ele foi a primeira vez no shopping, ele me encontra e fala, os humildes serão exaltados, volta. Foi suficiente para eu voltar para casa, fazer uma proposta de compra, comprei a empresa. Em uma semana de retorno da minha empresa comprada, eu não tinha condições de comprar, eu tinha 27 anos de idade, eu não tinha dinheiro e eu comprei na fé porque eu acreditava no negócio, é fé pura. Eu tenho o papel até hoje da minha compra guardado. Uma semana eu errei a conta. Eu achava que eu era bom o suficiente, que eu sabia fazer a conta e eu errei a conta por 42 mil por mês. Faltava no caixa, eu não ia conseguir pagar a dívida que eu assumi com ele. Menos de uma semana depois, eu orei muito a Deus, pedi muito para ele, fiquei bravo, na verdade, com ele, porque eu não queria comprar, ele que manda eu comprar, mas um cliente que estava com a massa falida parado, liga para mim no meu celular e fala, poxa, compramos a operação de tal massa falida, tudo mais, tu tens umas máquinas aqui, eu tinha mesmo parada lá, mas a gente quer alugar, mas eu não tenho um budget alto. Daí eu estava com a cabeça pensando como eu ia pagar a conta, qualquer coisa servia. Eu perguntei para ele, qual é o teu budget? Ele disse, 42 mil reais por mês. Então, assim, eu tenho mais 6 mil vezes, assim, não é sobre mim, é sobre ele. Então, a gente, eu, Ricardo, né, a gente deixa a empresa muito à vontade, mas uma coisa na cultura, dentro da empresa, né? A gente é sangue laranja, a gente é Transpotec, mas eu não posso não me posicionar de que eu tenho uma missão com ele, eu tenho um propósito com ele. Nem sei se é ficar à frente do negócio, mas por enquanto né? Ele deixa algumas evidências, mas a gente segue princípios que são universais, né? Deus coloca o amor como prioridade, bondade como prioridade, então assim, tudo que é bom, perfeito e agradável é dele. Se isso eu não puder entregar na empresa que eu gerencio, que eu represento, então eu estou fazendo algo errado. Então a gente tenta entregar passos de fé, temos momentos de muita liberdade, né? Com qualquer outra religião, mas a minha é muito clara. Né? Não converto ninguém, mas eu não deixo de falar que o meu Senhor é maravilhoso. Fantástico, fantástico. Legal, muito, muito bacana ouvir seu relato. E é interessante como a religiosidade pode te ajudar nesses momentos mais difíceis, né? E é algo que no mundo dos negócios, do dia a dia, a gente não fala muito sobre isso, né? Mas é algo que pode ser uma fortaleza para as pessoas, né? Assim, Érico, até não que eu seja experiente, né? Eu sou apenas uma ovelha das 99 que ele busca, né? Mas eu acho que, corrigindo um pouquinho sobre o meu ponto de vista, né? A religiosidade atrapalha, mas a fé em Deus não. Porque legal. Entre esses dois canais, a religiosidade te coloca regras, métodos, conceitos, e que se tu lê literalmente a palavra que ele te dá, você não precisa, basta ir a um quarto em secreto e você pode encontrá-lo. E não precisa fazer 10 isso, 15 aquilo. Então a religiosidade é algo, no meu entendimento, né, que afasta, mas a fé não. E no mundo dos negócios existe muito preconceito, né, das pessoas, por acaso, mas eu acho que qualquer homem ou mulher empreendedor, que se diz empreendedor, que não consegue encontrar no Provérbios, em Eclesiastes, um ensino de 2000 anos atrás, muito superior, mais de 2000, porque foi escrito por Davi e Salomão, então falando de 2400, 500 anos atrás, e ele não enxerga que aquilo ali tem um poder de sabedoria no mundo dos negócios, do mundo da vida, maior do que qualquer outro grande astro da literatura escreveu hoje, porque com respeito a todos os escritores, Provérbios, Eclesiastes, fala sobre sabedoria e sobre como conduzir um negócio e a vida, que se a gente só aplicar, a gente vai ter sucesso. E eu não preciso ler mais nada. Aquilo já bastava. Então, acho que a literatura que está nesses livros na Bíblia compilados tem muito que agregar no empreendedorismo. Muito. Legal, legal. Boa. Excelente ponto de vista. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. É uma honra e um prazer enorme ter você aqui no nosso escritório hoje, compartilhar a sua história maravilhosa, fantástica aqui para o pessoal. Só tenho a agradecer aí a você. Obrigado. Cara, é uma honra. Obrigado por mim. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui na Faria Lima, em São Paulo. Né? Eu olho para trás e olho para agora. Eu não posso não deixar de agradecer a Deus por me dar essas oportunidades aí, de falar o nome dele no lugar
tão difícil, né? Então, para nós é muito legal. Estou muito feliz. Legal, Ricardo, muito obrigado, cara. Valeu. Valeu.